Olá pessoal, espero que todos estejam bem, se cuidando bastante. Eu sou a professora Joana Macedo e sou professora da Rede Estadual do Ensino Público do Rio de Janeiro. E na aula de hoje nós vamos entender o que significa etnocentrismo. Já ouviram falar? Palavra complicada, né? Mas vamos compreender tudo bem direitinho. De um modo geral, etnocentrismo é ter uma visão etnocêntrica, ou seja, significa olhar o outro a partir do seu próprio ponto de vista. Mas vamos compreender tudo passo a passo. Veremos também que a perspectiva etnocêntrica pode ser consequência e pode ter consequências sérias para toda a sociedade, como uma postura discriminatória e segregadora frente a outra pessoa ou a um outro grupo social, porque acaba se pautando na construção de estereótipos. A partir desse conceito, nós vamos também falar sobre uma outra ideia que significa relativismo cultural, que está presente também na nossa sociedade e que se reflete em alguns ambientes sociais, também entre eles a própria escola. Na nossa sociedade e no mundo existem muitos conflitos que poderiam ser evitados ou melhor administrados, por assim dizer, se cada um de nós pudesse entender o mundo do outro, ou seja, as diferenças que existem e ao menos pudessem perceber que somos diferentes. Só isso já seria suficiente para evitar muitas brigas e discussões. Então, preparados? Vem comigo que a gente vai entender tudo isso. Antes de entendermos relativismo cultural e etnocentrismo, que eu citei há pouco, precisamos falar de uma outra ideia bastante importante para a sociologia, que é o conceito de cultura. Entre os vários conceitos de cultura, vamos nos ater às suas principais características, que envolvem um conceito mais amplo sobre cultura, pois está ligado à representação de um conjunto de tradições, crenças e costumes de um determinado grupo social. A cultura, gente, também pode ser definida como um comportamento por meio da aprendizagem social. Lembra que na aula passada falamos do processo de socialização? Que está ligado ao processo de aprender a viver de acordo com as normas e as regras da sociedade? Pois é. Essa aprendizagem, ela significa também uma aprendizagem da nossa própria cultura. Então, vamos continuar estudando um pouco sobre cultura e um antropólogo britânico chamado Edward Taylor define cultura como todo aquele complexo que inclui o conhecimento, as crenças, arte, moral, lei, costumes e todos os hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como membro da sociedade. Então, cultura tem esse aspecto mais amplo. E o que significa, por exemplo, um aspecto cultural da nossa sociedade? Podemos dizer que o carnaval ou alguma outra festividade que acontece no Brasil é parte da nossa cultura brasileira, por exemplo? Sim, podemos dizer que sim. Para aprofundarmos um pouco mais nosso entendimento sobre cultura, precisamos explicar um pouco mais de alguns aspectos. De acordo com outro sociólogo chamado Roque de Barros Laraia, que escreveu um livro inteiro dedicado a definir cultura, explica que a ideia de cultura é um processo acumulativo, resultante de toda uma experiência histórica das gerações anteriores. Para ele, a comunicação é um processo cultural. Mais explicitamente, a linguagem humana é um produto da cultura, mas não existiria cultura se o homem não tivesse a possibilidade de desenvolver um sistema articulado de comunicação oral, pois as regras, as normas e todos esses aspectos culturais que estamos falando são transmitidos ao longo das gerações. Todo sistema cultural tem a sua própria lógica e não passa de um ato primário de etnocentrismo tentar transferir a lógica de um sistema para outro, ou seja, de uma cultura para outra, pois cada cultura vai ter seus próprios valores e sua própria lógica de funcionamento.
Lembrando que bem no início da aula eu falei que a visão etnocêntrica está ligada ao olhar do outro por meio do seu próprio ponto de vista, ou seja, por meio da sua própria cultura. Vocês lembram disso? Pois bem, a cultura está relacionada a uma sociedade específica e, portanto, obedece à lógica social que é próprio a essa cultura. Se alguma coisa é certa aqui, por exemplo, na cultura que a gente vive, ela pode ser um fator errado em outro lugar. Então, eu não posso achar que lá, em alguma outra cultura, precisa agir igual aqui age na minha cultura, porque se uma coisa é certa aqui e lá é errado, são duas formas de entender determinados aspectos. Vocês entenderam isso? Nesse sentido, a coerência de um hábito cultural somente pode ser analisado a partir do sistema ao qual ele pertence. Consequentemente, as explicações encontradas pelos membros das diversas sociedades humanas, portanto, são lógicas e encontram a sua coerência dentro do próprio sistema no qual essas normas e essas regras pertencem. O último ponto sobre cultura que precisamos ter em mente, gente, é que a cultura é dinâmica. Já falamos isso antes também. Ela sofre mudanças que são influenciadas por diversos fatores. Podem ser externos ou internos também, provocando transformações e alterações conceituais e de valores ao longo do tempo. Vamos dar só mais um exemplo sobre isso. Podemos ver que o papel da mulher mudou bastante ao longo dos anos. Vocês conseguem perceber isso? Como seres humanos dotados de racionalidade, somos capazes de entender as diferenças promovidas por outros povos e culturas e entender que essas também ocorrem internamente. Então, essas mudanças, elas também acontecem ao longo dos anos. Agora que entendemos o que significa cultura, podemos direcionar nossa reflexão para a compreensão especificamente sobre etnocentrismo. De acordo com as explicações, etnocentrismo é a visão de mundo característica de quem considera o seu grupo étnico, nação ou nacionalidade socialmente mais importante do que os outros. Ou seja, que olha o outro a partir da sua própria cultura. Etimologicamente falando, ou seja, pela origem da palavra, o prefixo etno vem de etnia e centrismo vem de centro. Então, refere-se à postura ou comportamento de colocar nossa etnia no centro e utilizá-la como referência para comparar ou analisar as demais culturas, as demais sociedades. Todas as culturas diferentes dessa referência tendem a ser avaliadas por um ponto de vista etnocêntrico como menores ou inferiores, considerando essa visão de colocar a sua própria etnia, o seu próprio grupo como centro de referência. Podemos, portanto, prestar atenção nessa maneira de enxergar a nossa própria cultura e, consequentemente, a outra. Isso é muito importante, gente. Isso pode nos conduzir a uma sucessão de posturas que são, por vezes, excludentes, pois tudo que parece diferente de nós ou das nossas referências serão estímulos a alguma atitude ou algum comportamento que pode ser discriminatório ou um comportamento de segregação, uma vez tendo esse olhar etnocêntrico sobre o outro que acaba produzindo um olhar de estranhamento. E às vezes nem sempre o que a gente estranha a gente acha positivo, isso a gente precisa tomar muito cuidado. O etnocentrismo, portanto, é unilateralmente formado sobre uma visão de outros povos, culturas, religiões ou etnias. Esse conceito refere-se, portanto, ao hábito de olhar uma cultura que é diferente da nossa própria, tendo como base os nossos valores culturais, os nossos aspectos culturais, considerando estranho ou muitas vezes errado ou inferior, como a gente vai ver que aconteceu ao longo de vários exemplos na história, e tudo que dela deriva acaba sendo considerado como a única forma certa, tendo em vista essa visão etnocêntrica.
Nesse sentido, pessoal, o etnocentrismo é uma espécie de lente pela qual todas as culturas são vistas e interpretadas a partir de uma única concepção, podendo assumir, como estamos nos referindo, a um caráter por vezes excludente. Alguns exemplos ao longo da história são usados para entender essa visão etnocêntrica. Então, alguns termos, como por exemplo, povos bárbaros, primitivos ou selvagens, foram utilizados para descrever outras culturas e povos e sociedades e acabam se tornando marcas de uma visão etnocêntrica, pois esses termos, essa utilização desses termos, toma um modo de vida como referência e, portanto, acaba excluindo diferentes modos de vida ou não reconhecendo outras formas de organização social. O etnocentrismo também está relacionado a outras formas de preconceito que, infelizmente, ainda estão arraigadas na nossa cultura. Podemos achar relações estreitas de etnocentrismo, por exemplo, com casos de racismo ou intolerância religiosa. Historicamente, percebemos a evidência de comportamentos etnocêntricos desde a nossa colonização. Estudos antropológicos demonstram que algumas sociedades viam os povos indígenas ou africanos como inferiores diante da comparação com os europeus, por exemplo, exatamente porque desconsideram um fator muito importante para nós pensarmos sociologicamente as organizações sociais, que é a nossa diversidade cultural. O contraponto ao etnocentrismo se chama relativismo cultural, e é isso que nós vamos estudar a partir de agora, gente. O relativismo cultural é baseado na ideia do outro, ou seja, de um outro que é diferente da gente, que é diverso, que é isso que chamamos de alteridade, ou seja, o relativismo cultural não necessariamente coloca um modelo de referência cultural único. O relativismo cultural é o entendimento e é o reconhecimento da existência de outras formas de organização social, de outras formas de modos de vida. Então, portanto, o relativismo demonstra que os comportamentos humanos, eles podem ser diversos, os costumes de cada localidade são próprios à dinâmica daquela sociedade e que, portanto, também são reconhecidos como possibilidades de organização social. Assim, deve-se tomar como base todo o percurso histórico, social e cultural de cada sociedade, respeitando, portanto, suas diferenças e particularidades. A partir dessa perspectiva do relativismo cultural, exige-se respeito e reconhecimento dos diversos modos de vida que existem e as diferenças e diversas formas de organização social. Já que estamos falando de relativismo cultural, vamos estudar um pouco sobre a diversidade cultural. Diversidade cultural são os vários aspectos que representam particularmente as diferenças culturais. Entre os vários exemplos que a gente pode dar estão a linguagem, as tradições culturais, a culinária, religião, costumes, modo de organização familiar, a política, entre várias outras características que são próprios a determinados grupos de seres humanos que habitam num determinado território, ou seja, que é próprios a cada sociedade. A diversidade cultural é um conceito criado para compreender os processos de diferenciação entre as diferentes culturas que existem ao redor do mundo e, portanto, pelo entendimento da sua própria dinâmica de organização. As múltiplas culturas formam a chamada identidade cultural dos indivíduos e também da própria sociedade, ou seja, é uma marca que personaliza e diferencia os membros de determinado lugar do restante dos outros povos. A diversidade significa, portanto, pluralidade, variedade, heterogeneidade entre as diferentes formas de organização social e de cultura.
Sempre que se fala em diversidade, algumas pessoas lembram de como alguns países são diferentes do nosso, por exemplo. Mas o Brasil é um dos países mais ricos em termos de diversidade. Inclusive, se considerarmos todas as regiões desse país e suas especificidades, que incluem suas festas tradicionais, os ingredientes na alimentação de sua população, crença, ou seja, sua cultura, temos uma diversidade cultural imensa no nosso país. Eis o desafio também, pessoal, que se apresenta para a escola, para a instituição escolar, ou seja, dentro da escola há uma multiplicidade de pessoas e de origens diferentes que precisa ser considerada e que, como apresentado no início, se potencializa no momento da interação social. Ou seja, das relações sociais que são estabelecidas entre as pessoas. É ali que a realidade se apresenta de uma forma muito viva. E cada criança, cada estudante traz junto consigo uma vida, uma trajetória, uma bagagem cultural que se desvela no cotidiano escolar, na rotina, nas manias e até nos brinquedos e no material que a gente usa. Então, cabe à escola e a toda a comunidade escolar quebrar alguns paradigmas, né, entre melhor e pior entre todo mundo, porque é preciso conduzir todos nós, os estudantes, dentro de um processo de ensino-aprendizagem, ajudando-os a entenderem as diversas possibilidades de diferenças e diversidade que existem entre nós, desenvolvendo sentimentos de empatia, de reconhecimento, para que cada um entenda que é nas diferenças que a gente pode se entender enquanto indivíduos sociais, enquanto também frente a um conceito de igualdade. Podem se fazer diferentes justamente dentro do ambiente escolar, que cada um é importante para o conjunto da escola e, consequentemente, para a sociedade. Para além de estudarmos um Brasil multiétnico, com todas as suas regiões e culturas, e cada qual com as suas especificidades, essa dinâmica precisa ser também avaliada e levada em consideração na própria vida escolar e na sala de aula e, de uma forma geral, no nosso próprio dia a dia. Então, pessoal, eu espero que tenha ficado claro, que vocês tenham entendido a diferença entre o etnocentrismo e o relativismo cultural e a importância de percebermos essa diferença e esse reconhecimento sobre a nossa riquíssima diversidade cultural que a gente encontra no nosso país e na nossa sociedade. Então, até a próxima!